Hoje nós temos também um pastor muito abençoado que vai compartilhar a palavra com a gente. Quero chamar aqui o pastor Reginaldo. O pastor Reginaldo trabalha conosco na nossa convenção. Ele é o pastor que assessora as igrejas, os pastores, faz visitas, acompanhamentos, e ele é um homem de Deus. E nessa noite de Pentecostes, Deus vai usá-lo para falar ao seu coração, para abençoar a sua vida. E com certeza, você vai ouvir a voz de Deus. Pastor, que Deus te abençoe com poder e graça em nome de Jesus. Depois a pastora Sinara vai cantar uns louvores a Deus. E vai ser bênção, em nome de Jesus. Boa noite, graça e paz. Bom estar com vocês. Eu estive, acho que uma vez, na igreja, em um evento de mulheres. Retiro de verão, daí lá no acampamento, juntos, né? Mas aqui, uma única vez, a minha esposa veio ministrar e eu acabei vindo junto. Mas ainda não tinha vindo num culto aqui na igreja, é a primeira vez. Estamos muito honrados de estarmos aqui e tenho certeza de que Deus pode nos usar para falar ao seu coração, amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 16, e o versículo de número 33. Apenas esse versículo. Evangelho de João 16, 33, diz assim: Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Fiquei me perguntando, como alguém que tende muito a ter um ministério voltado para uma palavra mais profética, que pregar essa noite. E preparei um bom sermão, tudo organizado, bonito, no PowerPoint, tudo bonitinho. Mas esse texto não me saiu do coração e eu não consegui fugir dele. Então eu prefiro compartilhar esse texto que eu não consegui fugir dele, porque o Espírito Santo não me deixou. Interessante de que esse único versículo, ele contém verdades tão poderosas, tão absolutas. Jesus está falando com seus discípulos, está conversando sobre a partida, sobre sua saída, sobre a sua morte, e em meio a toda essa dor e essa tristeza dos discípulos com a morte de Jesus, Jesus vai trabalhar o coração dos discípulos para que toda aquela tristeza se transforme em alegria. Jesus está falando com os seus discípulos e algumas coisas não estão boas, não estão muito simples para eles. Eles estão em crise, estão com medo, estão preocupados, estão vivendo um contexto político, social, econômico complexo. Não é simples para eles aquele momento que eles estão vivendo. E eles estão na expectativa de um Jesus que vem e resolve as coisas, estabelece o seu governo. E Jesus vem e de repente começa a dizer: olha, agora está chegando a hora de eu morrer, eu vou morrer, vou embora, vocês vão me deixar sozinho. E o discurso fica um discurso complexo para os discípulos. E de repente, no meio dessa conversa toda e dessa tristeza dos discípulos, Jesus coloca esse versículo com tantas verdades absolutas. Olha só quais verdades absolutas nós temos nesse texto. Primeira delas: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Verdade absoluta no texto. Em Jesus nós temos paz. E a palavra do Senhor diz que Ele vai nos dar uma paz que excede ao nosso entendimento.
Ele vai nos dar uma paz que o mundo não pode dar. Então em Jesus, fecha-se um ciclo, nele a paz. Não há ausência de lutas, não há ausência de guerras, não há ausência de embates, mas nele, nos embates, a paz. E é uma verdade indiscutível no texto. Outra verdade indiscutível no texto: neste mundo vocês terão aflições. Nós oramos aqui, inclusive tinha uma caixa grande. Rapaz, o negócio estava quase que precisando, né? Alguém apertar ali para caber mais pedido. Por que tem tanto pedido de oração? Porque nós temos aflições, lutas, dificuldades. Verdade absoluta. Não vem com esse negócio. Crente vai ter, cristão vai ter o quê? Lutas, aflições. E foi o próprio Jesus que disse, então, se ele disse, acabou a conversa. Pode qualquer outra pessoa dizer qualquer coisa diferente, mas se Jesus disse que haveria, haveria. Ponto. E aí tem um monte de gente que não quer mais saber de servir ao Senhor, porque alguém disse para ele, venha para Cristo e não sofra mais. E aí, a gente tem um problema. Bom, mas nesse texto, tem uma outra verdade absoluta. Final do texto diz, eu venci o mundo. Talvez esse seja o ponto, e aqui está o ponto que eu quero entrar um pouquinho para começar a dizer para você para onde eu quero ir com essa palavra nessa noite. Muitas vezes nós estamos lutando contra algumas coisas. Lutamos contra o pecado, lutamos contra o mundo, lutamos contra uma série de situações que nos envolvem todos os dias. Mas nesse texto tem uma verdade absoluta: o mundo já foi vencido. Tem alguma coisa para fazer? É uma verdade imperativa de Jesus. Está resolvido. E se você pegar outros textos, tem outras coisas que são verdades imperativas. O diabo já perdeu a chave do inferno e da morte. A chave do inferno e da morte estão nas mãos do Senhor Jesus. Verdade absoluta, não tem mais o que fazer. Você não tem que ficar brigando com o diabo. Epa, o pastor está pregando uma coisa maluca aí. Que papo é esse, pastor? Já vou dizer o que eu quero falar para você. Você não precisa, diga comigo, eu não preciso. Pode crer, pode acreditar, confia em mim. Eu não preciso lutar contra o mundo. É maluco isso, sim ou não? Sabe por quê? Jesus já venceu o mundo. Você acha que você tem alguma coisa que você pode fazer depois que Jesus fez? Tem alguma coisa que Jesus deixou incompleto? Não, Jesus já venceu o mundo. Jesus já venceu o diabo, já venceu a morte, já venceu o inferno, já venceu o mundo. Jesus já venceu todas as coisas. Diga comigo, Jesus já venceu o orgulho. Já. Você acha que Jesus não venceu o orgulho? Sim ou não? Venceu. Jesus venceu a disputa de poder. Lidamos com disputas de poder, sim ou não? Nosso país está um caos, por quê? Disputa de poder. Mas Jesus já venceu a disputa de poder também. Isso também está resolvido. Quando o diabo chegou lá e começou a dizer para Jesus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se você é o bonzão, se você é isso mesmo, tudo que você está falando, e que estão falando a seu respeito, então prova para mim. Jesus disse, não tenho que provar nada para você. Tenho que provar nada para você, diabo. Não tenho que provar nada para você. Deixa eu dizer uma coisa para você essa noite. Você não tem que provar nada para o diabo. Você é filho. Ponto. Todos aqueles que creram no Senhor Jesus, deu-lhes o direito de serem chamados filhos. Filhos de Deus. Jesus já venceu. Está resolvido. Todos os problemas da humanidade estão resolvidos. Amém? Sim ou não? Estão ou não estão? Estão. Eu afirmo para você que estão.
Estão resolvidos. Então por que a gente está lidando com essas coisas hoje? O que acontece? Interessante de que algumas pessoas já entenderam essa mensagem há muito tempo. E certo dia, o povo de Israel havia feito algumas coisas bem complicadas, e Moisés foi conversar com Deus, foi orar e falar com Deus. E chegou lá no monte, o Senhor disse para ele: Moisés, saia do meio desse povo, eu vou matar todo mundo, vou acabar com todo mundo, e vou fazer de você uma nova geração, vou trazer você e vou resolver os problemas através de você, e tudo vai ficar bem. E Moisés disse: negativo. Moisés, é o seguinte, então eu vou dizer para você que eu não vou mais com vocês, não vou com esse povo. Negativo, Senhor. Se a tua presença não for comigo, nós não iremos a lugar algum. Sabe qual é a nossa luta? A sua luta não é contra a arrogância, não é contra o orgulho, não é contra o mundo, não é contra o pecado. Sabe qual é a sua maior luta? A sua maior luta é permanecer na presença do Senhor Jesus. Porque a palavra diz o quê? Em mim. O nosso problema maior não é lutar contra algumas coisas que nos perseguem. O nosso problema maior é permanecer em Cristo Jesus. Quando você permanece em Cristo Jesus, o diabo vem e esbarra numa barreira, sim ou não? Ele vem, você vê as garras, vê os dentão, vê a fúria, vê a batalha acontecendo. Pode ser que aconteça um monte de coisa, mas você vai ter uma barreira à sua frente chamada Jesus Cristo. O mundo vem contra você agora, o mundo vai me engolir. Vai nada, se você permanecer em Jesus, o mundo nunca vai te derrotar. Mas a gente tem uma dificuldade. Sabe qual é a dificuldade? Permanecer nele. Talvez seja essa a nossa maior luta. Permanecer no Senhor. Eu disse essas coisas para que em mim, Jesus, vocês tenham paz. Permaneçam nele. E Moisés está negociando com Deus, dizendo: Senhor, não vou sair daqui não. Se o Senhor não for conosco, não vamos a lugar algum, não vamos a parte alguma. E o Senhor continua conversando com Moisés. Então vamos fazer o seguinte, Moisés: eu vou pegar um anjo desse aqui, bem poderoso, e vou mandar com você. Negativo, Senhor, não quero saber de anjo não. Eu quero a tua presença. Se a tua presença não for conosco, nós não vamos a lugar algum. Então a nossa maior luta é permanecermos no Senhor. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês, o que vai acontecer? Moisés sabia disso. E Moisés não abriu mão da presença. Senhor, ou o Senhor vai conosco, ou não vamos. E o Senhor vai negociando com Moisés. Dá a impressão de que eles estão numa negociação literal. Senhor, se o Senhor não for, não vou. Não vou para lugar nenhum. Esquentou aqui. Obrigado. Não vamos a lugar nenhum. Vamos ficar todo mundo aqui, Senhor. Vai morrer todo mundo aqui no pé dessa montanha. Ninguém vai para lugar nenhum. E de repente o Senhor diz: tá bom, Moisés, tá bom, eu vou com vocês. Então tá bom, Senhor, agora a gente vai. A nuvem levantava e o povo seguia. A nuvem parava, o povo parava. A coluna de fogo se levantava, o povo se levantava. A coluna de fogo parava, o povo parava. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. A minha e a sua luta deve ser para permanecer no Senhor. Sabe o que acontece quando nós não permanecemos no Senhor? Vou te dar um outro exemplo. Certo dia, quando os reis saem à guerra, a Bíblia diz que Davi chamou o seu exército, comandante do seu exército, chamou os sacerdotes e os levitas, deu orientação para a guerra. Olha como o texto começa: na época em que os reis saem à guerra. Procure esse texto na Bíblia. Na época em que os reis saem à guerra. E a Bíblia diz que Davi chamou seu comandante e disse: pode ir lutar,
eu vou ficar no meu palácio, vocês vão lá e lutem. Naquele tempo, a arca do Senhor, a arca do concerto, representava a presença de Deus. Então, aonde a arca do concerto, a arca da aliança estava, a presença de Deus estava. Se a arca da aliança fosse para tal cidade, a presença de Deus ia para lá. E Davi chamou então os seus soldados, o seu comandante de guerra, chamou os levitas, os sacerdotes, e enviou eles à guerra e ficou em casa. E começou a passear no seu palácio. Passeia para cá, passeia para lá. De repente ele, viu uma irmãzinha bonita, interessante, tomando banho. Estava nua, né? Óbvio, né? Vai tomar banho. E Davi disse: quem que é aquela mulher? Batseba, chama para mim. Chamou, adulterou com ela. E aonde estava a arca do Senhor? Na batalha. Sabe o que acontece quando a presença do Senhor não está? Os pecados nos dominam, os pecados nos cercam, o mundo nos cercam. Davi ficou ali confiando que ele era o ungidão de Deus, mas a arca, a presença do Senhor, tinha ido com os soldados para a batalha. E lá na batalha, estava tudo bem, eles estavam vencendo a guerra, Deus estava com eles, o negócio estava acontecendo lá. Mas aqui, Davi estava tendo uma batalha invencível para o homem. Invencível para o ser humano, que era lutar contra algo simples. Davi poderia ter quantas mulheres ele quisesse, porque era rei e o sistema era assim. Ele poderia fazer o que quisesse, mas ele não consegue lutar contra algo muito simples para alguém como rei. Deixa eu dizer uma coisa para você novamente: a sua luta não é contra o pecado, não é contra o mundo, não é contra a arrogância, a sua luta é para permanecer em Cristo Jesus. Porque se você permanecer em Cristo Jesus, a arrogância não te pega, o orgulho não te pega, a disputa de poder não te pega, o pecado não te pega. Permanecer em Cristo Jesus nos livra de lutarmos contra essas coisas que nós não podemos vencer. E fato é que o homem não pôde vencer aonde? Lá no jardim do Éden, quando tudo era perfeito. E ao longo da história vem lutando contra o pecado a vida inteira. E parece-me que quanto mais a gente luta contra alguma coisa, mais aquilo nos persegue. Nos persegue. Então deixa eu dizer uma coisa para você: quanto mais perto da luz você for, mais longe das trevas você vai ficar. Aleluia. Quanto mais perto da luz você for, mais longe das trevas você vai ficar. Olha só que interessante. Quem aqui é da época da lamparina e do lampião? Olha, tem uma galera aí, ó. Não dá risada não, que você também é dessa época, Odair. Não vem com esse negócio não. O Odair ficou bem quietinho aqui. Passou. É interessante de que eu morei na roça já. E sabe o que acontece quando você está em um caminho, em um trilho, num trieiro, como você chamar isso, e você sai numa caminhada, um grupo de pessoas, e alguém está com o lampião na mão, com a lamparina ou com a lanterna, o que acontece em volta dele? Todo mundo vai fazendo o quê? Vai espremendo ele, né? Por quê? Porque nós queremos ficar perto da... Por quê? Por quê? Direção, o que mais? Medo do quê? Medo de cobra, medo de sapo, tem gente que tem medo de barata, medo de lagartixa. Então nós ficamos perto da luz, porque a luz faz o que com os animais? Para longe. A ideia é a mesma: quanto mais perto de Jesus você ficar, mais longe das trevas você vai ficar. Pare de ficar lutando contra algumas coisas. Lute para permanecer na presença do Senhor. Lute para estar ao lado dele, agarrado na capa dele. Porque quando você estiver tocando nele, dele vai sair virtude para a sua vida. Dele vai sair algo especial para a sua vida. E os discípulos, alguns deles entendiam isso,
E em alguns momentos eles deturpavam isso, né? Senhor, nós queremos ficar bem pertinho do Senhor. Dá uma cadeira do lado direito e do lado esquerdo. O Senhor falou, opa, vocês estão começando a deturpar as coisas. Perto de Jesus. Davi não ficou perto da arca da aliança. Pecou, adulterou, mandou matar o marido da mulher, engravidou ela, perdeu aquele filho e trouxe um mal a Israel durante séculos por causa do seu pecado. Sabe por quê? Porque quando a presença do Senhor está longe, o mal nos domina. Você acha que você é bom de estratégia? Quando você nasceu, o inimigo da sua vida já tinha milhares e milhares e milhares e talvez milhões e milhões de anos. Ele conhece todas as suas táticas de lutar contra ele e nenhuma delas funciona. Mas é interessante que quando você começa a buscar ao Senhor, e a buscar ao Senhor, e a buscar ao Senhor, as pessoas dizem para você, não vai dar certo, você diz, está amarrado em nome de Jesus, vai dar certo sim, Deus é comigo. Mas quando você está longe de Jesus, a pessoa diz para você assim, não vai dar certo. Você diz, é verdade, não vai dar certo. Mas perto de Jesus vai dar certo, vai. O Senhor é comigo, o Senhor é conosco. Nós vamos vencer sim, minha célula vai ser uma bênção, vai crescer, vai multiplicar. Os meus discípulos serão poderosos e abençoados. Permaneça perto de Jesus. Permaneça. Interessante de que houve uma época na minha vida que eu passei por um momento muito difícil. E nós tomamos como família um prejuízo muito grande financeiro. De uma pessoa que nós tínhamos um certo respeito, um certo carinho. E aquilo foi tão forte para mim, que eu fui fazer uma viagem. Eu morava em Balneário Camboriú nessa época. E eu viajei de Balneário Camboriú para Curitiba e fui na casa de um amigo meu. Esse amigo nosso, tinha sido meu líder de louvor há alguns anos atrás. E eu cheguei na casa desse meu líder de louvor e ele estava desviado. E eu estava revoltado com aquela situação. Nós chegamos na casa dele, ele estava bebendo uma cerveja. E ele falou, Reginaldo, já que você está revoltado mesmo da vida, e eu também estou, vamos tomar uma cerveja? Vamos. Não se preocupe, eu não vim aqui pregar contra a bebida, contra essas coisas, isso é coisa do pastor de vocês. Fica tranquilo, tá? Não é sobre isso, só estou dando o exemplo da minha história. E eu peguei o copo de cerveja, tomei um, tomei dois, tomei uma garrafa, tomei duas, um engradado, 2. E eu passei 30 dias na casa desse meu amigo, e eu saí de lá desviado. Sabe por quê? Porque me afastei da presença do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, se nessa noite você tem alguma fraqueza, não converse com ninguém que tem uma fraqueza semelhante à sua. Procure alguém que está vencendo e está perto de Jesus. E Ele então vai trazer você para perto de Jesus, para que você possa vencer as adversidades da sua vida. Mas normalmente, sabe o que a gente faz? Quando a gente está numa crise, a gente procura outras pessoas em crise. E nós começamos a conversar com outras pessoas em crise. Mas se não tiver alguém ali no meio, dessas pessoas em crise, que está em Cristo, ambos vão se autodestruir. Sim ou não? Baleia azul não é isso? Baleia azul não é isso? 13 razões por que também não é isso, pastor, que você pregou aqui? Uma pessoa que está afundada em problema, ouve uma outra pessoa que está afundada em problema. E ambos perdem a paz. Ambos perdem a luta contra o mundo, contra o pecado, e às vezes perdem a luta contra a sua própria vida. Foi isso que aconteceu comigo naquele tempo. E eu fiquei 2 anos e meio lutando para voltar para perto de Jesus novamente. E naquele tempo, foi um tempo de profunda crise.
ministerial, existencial, tudo que você pensar de crise aconteceu naquele tempo. Mas naquele tempo, eu continuava tendo pelo menos 2 pessoas que eu tinha certeza que não desistiram de mim. Uma delas se chama Dona Maria Ludger Valim, está lá no Espírito Santo. E de vez em quando, ela me ligava e dizia: filho, como você está? A mãe está orando por você. E 3 horas da manhã, às vezes eu estava no meio de uma crise existencial em casa, contra tudo e contra todos. E de repente eu senti um arrepio no corpo. E no outro dia minha mãe me ligava: filho, ontem às 3 horas da manhã eu estava orando por você. Deixa eu dizer uma coisa para você: a presença do Senhor muda tudo. Mas eu também, quando chegava em casa, encontrava minha esposa e nós brigávamos por causa da igreja, brigávamos por causa de uma série de coisas. Mas pelas madrugadas eu escutava o gemido dela, o choro contido para não brigar com ela. E ela dizendo: Senhor, eu não desisto do meu marido. Ele vai voltar para a sua presença. 2 anos e meio de lágrimas, de choro e de jejum, clamando pela presença da minha casa. Eu voltava para casa todo enlameado, todo sujo do pecado. Chegava em casa e encontrava a presença do Senhor dentro de casa. E a presença do Senhor vai te contaminando, vai contaminando você. E de repente, a presença do Senhor toma conta de toda a sua vida. E então a paz volta, a alegria volta, a esperança volta, a fé volta, tudo volta. E aí você vence. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. De bom ânimo. Eu já venci o mundo, está resolvido. Fiquem em mim. Eu não sei qual é a sua luta essa noite, mas eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui. E se Deus estiver falando com uma pessoa aqui essa noite, eu estou satisfeito. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Essa noite, eu te convido a sair do seu lugar, se Deus está falando com você, e a vir aqui à frente, que eu quero orar por você. Eu não sei que luta que você tem, mas essa noite eu estou te convidando a vir aqui, porque o Senhor está dizendo para você: ei, eu te quero bem pertinho de mim. Vem, eu sei que Deus está falando com alguém, pode vir. Não tenha vergonha não, pode vir. Pode vir aqui à frente. Sabe por quê? Porque o Senhor está te convidando para chegar de novo bem perto dEle. Chega perto dEle. Gruda lá, se você faz parte de grupos de célula, gruda na tua célula, gruda na tua família, gruda no teu pastor, encosta nele, liga para ele, incomoda ele, liga para ele, a hora que for preciso, gruda nele. Deixa ele junto com você para a presença do Senhor de novo. Ei, estou te esperando. Hoje é noite da presença do Senhor. Você pode ficar em pé, igreja do Senhor, guerrear por esses irmãos que estão aqui à frente, irmãs. Ei, presença. Não fique lutando contra algumas coisas. Pare, lute para ficar em Jesus. Gruda nele, encosta nele, anda com ele. O diabo é problema de Jesus. O inferno é problema de Jesus. Os vícios o Senhor Jesus já levou na cruz. Ei, o Senhor tem corações aqui, Senhor, arrebentados essa noite, Senhor, quebrantados diante da sua presença. Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha, abrace, Senhor, cada pessoa, abrace. Tem algumas irmãs que podem ajudar a orar por essas mulheres. Sei que os pastores estão aqui, mas tem mulheres aqui que precisam ser abraçadas. Vem, abraça essas mulheres aí. Agarra ela aí e diz: olha,
Eu represento Jesus agora. Ei. Aqui tem uma senhora aqui que precisa, tá? Aqui no canto esquerdo aqui. Abrace essa pessoa. Tem mais gente que precisa aqui, ó. Por favor, venham, líderes, irmãs, idôneas, irmãs, pastoras, líderes de célula, vem, agarra ele aí, toca nele. Aqui tem um moço aqui, ó. Preciso de um homem aqui. Um homem aqui, por favor, nesse moço. Aqui. Vem, encosta aqui. Calma, nossa. Nosso Espírito. Não há nada melhor que se compara a esperança viva. Nosso Espírito Santo, toca. tua presença. Eu provei e vi, Senhor, mas doce tem corações aqui, Senhor, tem um jugo, uma cadeia dentro desse coração. Quebra agora a cadeia. Depressão, vai embora. a presença. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vinda. Vício, sai daí. Jesus, toma conta do lugar que esse vício entrou aí. Assume esse lugar. Toca aí, Senhor. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, Toca, Senhor. Senhor, abraça agora, Senhor, acolhe. inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por glória. Senhor, toca agora, Senhor. Toca, Senhor. Toca naquele ponto, Deus, crucial. Glória, Senhor. Presença do Senhor. Senhor, despedaça, Senhor, essa palavra de condenação. Palavra de condenação que diz que você não seria ninguém. Você está lutando contra isso muito tempo. Despedaça agora, Senhor. Senhor, toma o lugar dessa palavra de condenação. Troca, Senhor, por uma palavra poderosa de você vai vencer. Você vai conquistar. Troca, Senhor. Troca, Senhor, esta palavra de condenação liberada por esse Pai. Troca. Jesus, assuma o lugar agora. Assuma o lugar, Jesus, dessa palavra de condenação. Presença do Senhor inunda esse lugar dessa palavra de condenação. Despedaça essa palavra de condenação. Ei, Senhor, assume agora, Senhor, por favor, o lugar desse casamento, Senhor, que está, Senhor, arrebentado por causa das coisas do passado. Entra aí, Senhor, toma o lugar. Troca, Senhor, esse casamento despedaçado por tua presença, por um casamento que se consolida, que constrói.
Vamos provar o Cante. quão real é tua Presença, vamos provar o quão glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Aleluia. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és vindo aqui, inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados Por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Hey! É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Não saia do raio de luz do Senhor Jesus. Fica na presença. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.